Excelentíssimos colegas vereadores, servidores da casa, público presente, telespectadores que nos assistem pela TV Vale e rádio ouvintes que nos acompanham através da Rádio 98 FM, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Para iniciar os nossos trabalhos, solicito aos excelentíssimos senhores vereadores a gentileza de assinarem o livro de presença, ocuparem seus respectivos lugares neste plenário e desligarem seus telefones celulares ou colocá-los no modo silencioso, e também que não atendam eventuais chamadas no plenário, para o bom andamento de nossos trabalhos previsto na ordem do dia para esta reunião. Solicito ao ilustre secretário o obséquio de fazer a chamada dos nobres vereadores e informar à presidência o número dos presentes. Antônio Soares. Diego Porto. Presente. Djalma Coelho. Edivan Soares. Presente. Evaldo Santos. Presente. Gilson Batista. Presente. Joariza Santos. Presente. José Geraldo. Presente. Lucas Werneck. Presente. Marcos Fonseca. Presente. Marcos Juliano. Presente. Tarcísio Magno. Presente. Valdir Edivaldo. Presente. Senhor presidente, forma Vossa Excelência que se encontra 12 vereadores presentes. Havendo quórum regimental, eu, vereador Gilson Batista, presidente da Câmara Municipal, invocando a proteção e a bênção de Deus sobre nossos trabalhos, declaro aberta e instalada a 26ª reunião ordinária da primeira sessão da Legislativa da Legislatura 2017-2020, a se realizar hoje, segunda-feira, 16 de outubro de 2017, exatamente às 16h05, pelo relógio do plenário. Agradecemos e deixamos registrados nos anais dos trabalhos desta reunião a significativa e honrosa presença do público. Antes de passarmos à deliberação das matérias constantes da ordem do dia, deixo consignado na ata de nossos trabalhos de hoje, em meu nome pessoal e do Legislativo, fervoroso parabéns e cumprimentos ao nobre vereador Edivan Soares, pela passagem de seu aniversário natalício, que transcorreu ontem, dia 15, com votos de muita saúde, felicidade e paz para Vossa Excelência e a sua família. Muito obrigado. De igual modo, deixo registrado nos anais dos trabalhos desta Câmara Municipal, e em meu nome e da edilidade, manifestação de calorosos parabéns a toda a classe de professores, especialmente aos de Diamantina, pelo Dia do Professor, que transcorreu ontem, domingo, cuja data foi festivamente lembrada e comemorada pelos principais canais de televisão, tanto de sinal aberto quanto fechado. Considero o sacerdócio da educação das mais nobres profissões, dada a sua importância na formação do caráter do homem, não apenas pensando-lhes seus ensinamentos, mas lhe educando desde a sua vida infantil. Se a educação é sinônimo de sucesso, o professor é sinônimo de educação. Faço sinceros e veementes votos de que o professor de hoje resgate sua valorização de outrora, e que esta valorização seja reconhecida em data inadiável pelos governantes municipais, estaduais e o federal. Passando à deliberação da pauta, fica apresentado ao plenário o projeto de decreto legislativo número 22/2017, previsto no subitem 3.1 do item 3 da pauta, de autoria do excelentíssimo vereador Tarcísio Magno, versando sobre concessão do título de cidadão honorário de Diamantina, ao excelentíssimo doutor Paulo Márcio da Silva, digníssimo promotor de justiça da comarca de Diamantina. Desde já, determino a publicação do projeto e envie de avulso aos vereadores para conhecimento e seu encaminhamento às comissões permanentes competentes para análise e recebimento do parecer opinativo e posterior deliberação do plenário. Não havendo projetos a serem apresentados, solicito ao ilustre secretário
a fineza de fazer a leitura do expediente, que se encontra sobre a mesa, compreendendo as correspondências expedidas, a que se refere a linha F do inciso 1 do artigo 143 do Regimento Interno. Correspondências expedidas. Ofício número 95 de 2017, do Gabinete da Presidência ao Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, fazendo encaminhamento de requerimentos. Número 35 de 2017. Ofício número 106 de 2017, do Gabinete da Presidência ao Presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Inspecionais APAI de Diamantina, fazendo encaminhamentos de atestados de funcionamento. Ofício número 109 de 2017, do Gabinete da Presidência ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, fazendo comunicação. Ofício número 111 de 2017, do Gabinete da Presidência ao Gerente da Executiva de Governo de Montes Claros, atendendo solicitação. Senhor Presidente, forma Vossa Excelência, for feita a leitura do expediente. Agradeço ao ilustre secretário pela leitura do expediente. Informo aos ilustres vereadores que as pautas, com a íntegra das correspondências ora anunciadas, se encontra nesta mesa à disposição de Vossas Excelências. Solicito ao nobre secretário o obséquio de proceder à leitura em síntese das indicações e outras proposições, eventualmente protocoladas pelos ilustres senhores vereadores, na Secretaria da Câmara, nos termos da alínea G do inciso 1 do artigo 143 do Regimento Interno. Indicação número 132 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Tarcísio Magno, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a editar decreto pelo tombamento da chofariz localizada na rodovia Salto da Divisa, em virtude de seu valor artístico, cultural e histórico. Indicação número 133 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Tarcísio Magno, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito providências, mecanismos votados para atender a comunidades rurais que disponham de escola ou creche, mas que não dispõem de unidade básica de saúde, incluindo-se no atendimento também aos idosos. Indicação número 134 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Tarcísio Magno, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a indicação onde o decreto tornando a banda música prefeito Antônio de Carvalho Cruz como patrimônio cultural imaterial de Diamantina, como forma de prima pela sua preservação, pelo seu reconhecimento e valorização da sua existência, além de importância para a população diamantinense. Indicação número 135 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Tarcísio Magno, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito acionar o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural para a execução de serviço de melhoria em trecho da estrada que liga Planalto de Minas ao povoado de Baixadão, próximo à localidade de Quebra-Pé. Indicação número 136 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Tarcísio Magno, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito acionar o secretário de Desenvolvimento Urbano e Rural providência a colocação das manilhas que na estrada de Ribeirãozinho, no distrito de Planalto de Minas, no trecho de onde elas foram retiradas, próximo à propriedade do senhor Luiz Gonzaga. Requerimento número 44 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Tarcísio Magno, requerendo ao gerente supervisor da Copanol a doação de providências urgentes em relação a uma solução para regularização do abastecimento de água no distrito de Sopa, retirando o requerimento anteriormente enviado a ele neste teor. Requerimento número 45 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Tarcísio Magno, requerendo ao gerente supervisor da Copanol a doação de providências urgentes em relação a uma solução para o esgoto que há mais de 2 anos corre a céu aberto pelas ruas. Requerimento número 46 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Tarcísio Magno, requerendo que o projeto de decreto legislativo número 22 de 2017, de sua autoria, versando sobre a cassação de títulos de cidadania honorária, seja apreciados em regime de urgência. Requerimento número 47 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Marcos Fonseca, requerendo que a consignação aos anais do Legislativo profunda manifestação de pesar pelo trágico falecimento da professora Ellen de Abreu Silva Batista, aos 43 anos de idade, ocorrido nessa data de 6 de outubro do ano corrente,
na sede do município de Janaúba, vítima do incêndio criminoso de uma creche que calaminou na morte de 9 crianças, deixando exposto a 3 filhos, consternando todo o país, requerendo também que seja dada ciência de requerimentos ao prefeito e ao presidente da Câmara Municipal de Janaúba, propondo a eles a confecções de um busto de professoras para ser colocado na sede da creche que será construída. Senhor presidente, informa Vossa Excelência que fosse feita a leitura do expediente. Agradecendo mais uma vez ao caro secretário, passamos à segunda parte da nossa sessão, prevista no inciso 2 do artigo 143 do Regimento Interno, da discussão e votação das proposições previstas na ordem do dia, pendentes de apreciação e deliberação nos termos das alíneas A a G dos incisos 2 ao citado artigo 143. Submeto à discussão dos excelentíssimos vereadores, inicialmente em segundo turno e redação final, simultaneamente, o projeto de lei CMD número 22/2017, já aprovado em primeiro turno, na última reunião ordinária, de iniciativa do excelentíssimo vereador Edivan Soares, que dispõe sobre a instituição de Setembro Amarelo, Semana Municipal de Prevenção ao Suicídio, no calendário oficial de eventos do município, previsto no subitem 6.1 do item 6 da ordem do dia. Informo que o projeto recebeu parecer opinativo emitido em conjunto pelas comissões permanentes de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e de Obras, Bens e Serviços Públicos, recomendando a sua aprovação. Informo, finalmente, que o parecer quanto à sua redação final concluiu pela sua aprovação, nos termos do seu original, em discussão. Peço palavras, presidente. Conceda a palavra ao vereador Lucas Werneck. Enfatizando aqui a importância, né, parabenizando mais uma vez o vereador Edivan Soares, que teve a iniciativa, né, e reforçando aqui o convite, né, para a professora Nádia Verônica. Acabou que no mês de setembro nós não conseguimos efetivar a vinda dela aqui, mas que a prevenção é feita, né, durante todo o ano, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazê-la aqui novamente para abordar o tema do suicídio, trazer dados, né, e a gente fazer um trabalho elaborado. Então, colocando aqui a importância, né, o voto positivo e parabenizando mais uma vez o Edivan pela iniciativa do projeto. E aproveitando a oportunidade, gostaria de pedir autorização para o novo vereador Toco do Inhaí, Djalma Coelho, entrar ao plenário, por favor. Concedo. Continua em discussão? Terminada a discussão, em votação, os ilustres vereadores que forem favoráveis à aprovação das referidas proposições permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se levantar. Aprovadas por unanimidade dos votos dos vereadores presentes no plenário. A matéria vai à sanção do Executivo. Não havendo projetos a serem apreciados, passamos ao tempo destinado à apreciação das demais proposições que se encontram sobre a mesa, nos termos do item 7 da ordem do dia, todas já devidamente lidas pelo ilustre secretário resumidamente. Como elas são de conhecimento dos nobres vereadores, submetemos à discussão do plenário as seguintes proposições: indicação 132, 133, 134, 135 e 136, e requerimentos 44, 45 e 46, todos de autoria do ilustre vereador Tarcísio Magno, e requerimento 47, de autoria do excelentíssimo vereador Marcos Fonseca. Em discussão, as proposições ora mencionadas. Peço a palavra, ilustre presidente. Conceda a palavra ao novo vereador Marcos Fonseca. A indicação, né, que chegará a Janaúba, acho que ela veio numa data muito de uma coincidência imensa. Juntou, né, a chegada do Dia dos Professores, juntamente com esse trágico acidente ocorrido naquela creche. Então, eu acho que é uma homenagem justa de todos nós aqui, né, que eu pedi a todos que assinassem junto, para poder enviar. Porque, na verdade, eu pedi Janaúba, mas
na verdade mesmo, isso tinha que ser considerado de forma nacional. O reconhecimento a essa professora. Foi um caso inédito, talvez para chamar a atenção do próprio país, da própria União. É para chamar a atenção do quanto eles desvalorizam a classe dos professores, do quanto eles não honram o mérito desses professores. Porque nada nesse país funciona sem a educação. Então, que seja, que tenha, que promova-se, né, que fique aqui aos nobres pares, ao próprio legislativo estadual, federal, que homenageie essa professora, que tem um dia especial para esse caso, esse fato, porque ele não feriu só essa nossa região, feriu o Brasil inteiro e creio que o mundo. Essa notícia correu. Então fica aí esse meu pedido, nesse questionamento, para que daí surja novos projetos e que as autoridades, dentro das questões, se valorize essa classe dos professores. Está aí o Dia dos Professores e marcado por uma tragédia dessa professora. Então está aí o alerta, que sirva de exemplo nacional e que a nação reconheça esse fato, né, para homenagear com méritos essa professora. Muito obrigado, Deus presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra ao novo vereador Tarcísio Magno. Aproveitando o gancho aí na fala do colega Marcos Fonseca, estarei apresentando na próxima semana, senhor presidente, um requerimento solicitando da Secretaria de Educação que nos envie, na medida do possível, um relatório referente à ordem de funcionamento dos nossos CMEIs, pois acreditamos que essa agora passou realmente a ser uma preocupação, não simplesmente de uma cidade que foi afetada, né, que sofreu tão grave problema, mas de todo o nosso estado e do país. Então, a gente precisa estar atento, porque agora está em evidência mais do que nunca a questão dessas crianças nessas instituições. Mais um momento, aproveito também a fala para, mais uma vez, reiterar as situações daqueles CMEIs que a gente tem o hábito aqui de estar pedindo e apelando para que se veja a situação deles. Esse legislativo precisa estar informado e a gente precisa junto, né, buscar alternativas saudáveis para essas questões. Por hora é só. Obrigado pelas palavras, novo vereador Tarcísio. Continua em discussão. Terminada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à aprovação das proposições em questão, permaneça como estão. Caso contrário, queiram se levantar. Aprovadas as proposições, vão à diretoria para a adoção das providências regimentais. Passamos ao tempo destinado aos oradores inscritos conforme previsto no item 8 da pauta. Informo que se encontram inscritos como oradores para esta reunião os seguintes ilustres vereadores: Tarcísio Magno, Marcos Fonseca e Djalma Coelho, nesta ordem. Consultando o livro próprio, concedo a palavra ao excelentíssimo vereador Tarcísio Magno, pelo prazo regimental de até 10 minutos, pela ordem de inscrição. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, caros colegas. Público presente, telespectadores e caros ouvintes. Senhor presidente, o motivo da minha vinda à tribuna hoje é para, de certa forma, lamentar. Eu gostaria muito que esse legislativo conseguisse entender o significado das nossas proposições neste plenário. Por que eu digo isso? Constantemente nós estamos apresentando aqui vários requerimentos, indicações, vindo à tribuna para gritar, pedir, e, no entanto, as coisas não têm acontecido da forma que deveria. Por exemplo, na questão da Copanor, muito me incomoda ficar todo dia batendo na mesma tecla. E é desgastante, é cansativo,
e chego até me sentir, de certa forma, inconveniente, pois os representantes das empresas vêm nesse legislativo, argumentam, apresentam suas questões, fica aqui esperança no ar que algo de fato vai acontecer, e passa dias, passa semanas, passa meses, está tudo do mesmo jeito. Hoje eu estive lá na sopa, estive na escola e tive conhecimento que o problema persiste naquela comunidade. Uma coisa é a situação daquelas pessoas que vivem na região, por exemplo, de Planalto de Minas, que às vezes tem que andar quase 1 quilômetro carregando um balde d'água para conseguir ter o mínimo de água em casa para conseguir viver, pois não tem acesso e tem que buscar longe. Outra coisa é ter uma comunidade grande, com escolas, com toda uma estrutura funcionando, de certa forma, muito bem, com água, jorrando, desperdiçando, e sei lá por quê, de uma forma inoperante, o serviço não acontece da forma que deveria acontecer. Aí pergunto aos senhores, aos colegas, que significado tem o vereador realmente nesse legislativo? Que significado tem nossos apelos? Muitas das vezes o que a gente traz aqui para discutir, umas pessoas entendem como feedback, uma coisa positiva, o outro entende como uma crítica, né? Fica às vezes triste, chateado, outras vezes entendem como acusação e, de certa forma, se arma pronto para nos enfrentar. Eu não sei a forma que estão entendendo aquilo que a gente tem falado, mas a Companor não pode continuar fazendo o que está fazendo, do jeito que está fazendo. Isso é uma falta de respeito, isso é um atentado à dignidade das pessoas, isso é uma afronta, isso é fazer com que a gente pareça que não tem valor algum. Veja, os senhores, Planalto de Minas, há quase 2 anos, tem um esgoto a céu aberto, lá no Barreirinho, algo assim, nojento. Nojento para quem vive e nojento para a gente que passa e tem que abaixar a cabeça de vergonha diante da nossa impotência em resolver um problema tão simples. O que mais se vê por aí, infelizmente, são as obras que são executadas, me perdoem, mas de péssima qualidade. Não é feito os reparos no asfalto da forma que deve, as coisas são feitas de qualquer jeito e vão empurrando. Nós precisamos ser mais exigentes, a gente precisa aprender a dar significado àquilo que a gente aqui pede, que a gente sugere. Parece que não estão nos entendendo. Eu me recordo agora de um caso que aconteceu há pouco tempo atrás em Batatal, eu não ia falar o nome da comunidade, mas Batatal, em relação à questão da poeira, percorrendo lá a comunidade, várias pessoas revoltadas, né, com aquela poeira que traz, né, grande prejuízo. A unidade de saúde à beira da estrada, uma escola muito próxima, tudo sofrendo os danos que aquela poeira causa devido àqueles veículos, né, que transportam ali pedras, né, e um fluxo muito intenso de veículos. Mas encontrei um cidadão, e quando eu abordava esse cidadão, ele, de certa forma, dirigiu-se a mim da seguinte forma: tudo besteira, tudo bobagem, a vida inteira nós convivemos com a poeira, ninguém morreu com isto, e agora estão com essa bobagem aí. Volta a pergunta, senhores, que significado tem o que tem acontecido perante a gente? Cada um avalia de acordo, né, com seu ponto de vista.
Se não está prejudicando a ele, o resto se vira. E é nesse ponto que eu gostaria de chegar e terminar minha fala. A falta d'água, a dificuldade das famílias, essa situação de abandono realmente não afeta quem dorme em berço esplêndido, né? Quem tem bons salários, quem tem condições de sobra de pagar essas contas, quem não passa dificuldade alguma com essas questões que quem está lá na ponta tem sofrido. Isso não pode ficar assim, senhor presidente. Esse legislativo precisa ser bem mais exigente. Uma pessoa só pode ser fraca, mas nós todos juntos, eu tenho certeza que a gente balança essa empresa e a gente faz o que tem que ser feito. Inclusive, senhor presidente, se dentro de uma semana não chegar uma informação aqui que algo efetivo vai iniciar ainda essa semana, eu estarei fazendo contato com a imprensa estadual e eu vou levar para a imprensa o descaso da Copanor com os nossos distritos. Eu vou soltar uma matéria e doa quem doer. Do jeito que está, não pode ficar. Eu agradeço a atenção de todos e boa tarde. Agradeço pelas palavras ao nobre vereador Tarcísio Magno. O nobre vereador foi muito feliz nas suas palavras. Realmente, parece que tinha chegado até aqui à Câmara, do conhecimento da presidência, que eles iam fazer um desvio lá em Batatal. Então, quer dizer que nada foi feito. Em relação a Batatal, parece que, se o senhor me permite fazer só uma... Não, por isso que eu estou indagando justamente... Em relação a Batatal, até onde eu sei, eu tive conversando com o secretário de Obras, está aguardando agora simplesmente o final de uma licitação, porque em vez de fazer os 250 metros de asfalto que era o acordado, irá fazer 150 a mais. Então, para não ter o trabalho e os gastos que vêm anerentes a isso tudo, eles vão fazer toda a obra num momento só. Mas o desvio já foi feito, porém, continua a mesma situação. E quanto à sopa também, aquele vazamento, naquele A depósito? sopa continua do mesmo aquele jeito, mesmo vazamento? Não mudou nada. E no Planalto de Minas, esgoto horrível, coisa horrorosa, falta d'água. Então, assim, não pode... E principalmente, senhor presidente, os colegas dos distritos sabem disso, a péssima qualidade do término de serviço. Fica o asfalto, quando eles mexem, fica todo irregular. Não é esse mesmo, colega Diego? Então, assim... Isso mesmo, o senador Moraes estão com obras, eles vão... O Edivan teve o prazer de estar conversando comigo e com o gerente. O senador Moraes vão acabar de mexer. Inclusive, estava montando a caixa d'água para mexer no asfalto já. Eles precisam fazer as coisas bem feitas, porque está fazendo o povo de bobo. Infelizmente, no país nosso, a gente tem deparado com esse tipo de situação que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. Mas aí, durante a semana, com certeza, nós tomaremos as nossas providências para que alguma coisa possa ser resolvida juntamente com todos os nobres vereadores aqui. Consultando o livro próprio, concedo a palavra ao nobre vereador Marcos Fonseca, por até 10 minutos, pela ordem de inscrição. O homem só se torna grande quando ele abaixa para abraçar os pequenos. Que Deus nos abençoe. Ilustríssimo senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, senhores ouvintes da 98, TV Vale, que tanto contribui, funcionários dessa casa, que vem fazendo um excelente trabalho. Ilustríssima vereadora Juarisa, né, que abrilhanta esse parlamento, né, com a presença feminina. Poderia ter sido mais, né, mas ela já abrilhanta aqui para nós, valorizando a classe feminina nesse nosso país. Ilustre presidente, primeiro quero parabenizar todos os professores. Acho que é uma das profissões mais árduas, né, que é uma missão que eles têm a cumprir, porque eles abraçam a causa e não desistem, diante de tanto sofrimento
de tanto descaso e de tanto desvalor por ordem do poder público, que deveria valorizar essa classe, que é o fundamental. Nação nenhuma se faz sem um professor. Nenhuma. Nada se constrói. Então, parabéns a todos os professores, né, do nosso município, de todo o nosso estado e desse nosso país. E que os olhos dos governos olhem mais para o lado deles e que valorizem essas classes. Presidente, está aí um requerimento nosso, porque está causando um desconforto nos agentes de saúde. 128 agentes de saúde que estão passando por situações de desconforto, sem entender o que está reservado para o futuro deles. Então, por isso eu vim aqui, né, junto a todos os nobres pares que assinaram, pedir essa audiência para que a gente possa ouvir, junto ao prefeito, ao secretário de saúde, ao próprio Ministério Público, para ver o que se faz em relação a essas pessoas, com a estabilidade deles, que eu sei que é a título de contrato, mas numa situação que está um país desse, né, dispensar esse número de pessoas vai ser um caos para a nossa região. Então, eu peço essa audiência pública, porque eu estou pedindo, em nome desses agentes de saúde, que ouçam, que sejam ouvidos, né, as suas questões. Porque eu acho que as pessoas não precisam ser trocadas. Às vezes, a gente tem que trocar os conceitos, fazer avaliações, chamar as pessoas e conversar para colocar as coisas em ordem. Ilustre presidente, com todo respeito aos nobres pares, e em especial ao nobre e ilustre vereador Djalma Coelho. Ilustre presidente, como presidente do Conselho de Ética da Igreja Casa Legislativa, tenho por dever pedir que os projetos, indicações, requerimentos dos nobres edis seja acolhido de forma respeitosa, pois, uma vez que todos são discutidos nas reuniões das comissões permanentes da Casa e receber seus pareceres favoráveis às mesmas. Então, são nomes de logradouros que são indicados aqui. Então, todos têm, o vereador, ele está ali dentro da sua comunidade, ele conversa com os moradores para poder pedir um nome, porque alguma razão tem. Alguma razão tem. Se é a Rua das Mangueiras, que ela é uma referência. Se é Rua Mauro Lopes, ou que seja, tem uma referência ao nome da pessoa, um valor. Igual as questões que foram ditas, né, das ruas do ilustre vereador Marcos Juliano e do Diego, né, por parte do vereador Djalma. Então, ilustre presidente, essas questões, elas têm que ser feitas, principalmente, os moradores querem deixar um ponto de história para contar para os seus sucessores, para as futuras gerações, que tenham a ver. Igual a questão da Rua Direita, só um pequeno parecer, que eu fiz uma consulta, né, agradecendo ao consultor Helder Silva Braga, em Portugal, a seguinte: a Rua Direita é uma deformação de rua direta, que normalmente vai da igreja principal de uma localidade até a saída mais importante, embora existam variações entre duas igrejas, entre sé e sede do governo local, entre igreja e torre de miragem. O fato de serem ruas antigas faz com que normalmente sejam bastante tortuosas, mas foram, em tempos, as ruas mais importantes, ou pelo menos umas das mais importantes de toda a povoação em causa. Muitas pessoas do resto do Brasil surpreendem-se quando ficam sabendo que, em Minas, há outras cidades coloniais, além das famosas Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Diamantina, São João del Rei, Congonhas, Sabará, pois somente na região metropolitana de Belo Horizonte há 3, Sabará, Caeté, Santa Luzia. Outras desconhecidas pela maioria dos brasileiros são Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Cerro e outras demais localidades. Então, porque tem um ponto de história que vem trazer, que vem direcionar essas ruas. Então, pode às vezes servir de ironia, mas se buscar dentro do fundamento,
tem uma história. Então, a Rua da Mangueira tem uma história. Né? A Rua do Carmo, qualquer rua, ela tem uma história para contar. É claro que se tem que homenagear, muito bem homenageado pelo ilustre vereador Djalma, que eu estava vendo aqui, os logradouros de Inhaí, com vários nomes importantes mesmos, que tem que ser lembrado para o futuro, para saber quem é que são os propositores daquela comunidade que levou aquela história adiante. É muito importante manter isso, né? Mas então, ilustre vereador, não há título de chamar a atenção, só em questão de respeito com os outros vereadores, né, como presidente da Comissão de Ética, os outros vereadores fizerem, porque são avaliadas essas questões. Agradeço ao senhor. Ilustre presidente, ilustre vereador Djalma, o nosso projeto, vereadora Juariza, Edivan, a questão do projeto dos animais, dos cavalos. Eu tenho que falar com firmeza, porque eu andei analisando o projeto, por ter sido surpreendidos, que nós estávamos pedindo dentro do contexto do cavalo, né? Fomos surpreendidos numa última reunião fechada dentro da casa, é porque se referia a galinha, a porco, essas outras coisas. Poderia ter sido falado antes. Então, eu peço aos senhores que, dentro da possibilidade, que voltemos com o projeto na sua versão original. Original por quê? Porque é tradição de toda a nossa região, né? Quase todos os moradores têm uma galinha no quintal, colhe o seu ovo ali. Ainda mais nesse mundo estressante que nós estamos vivendo hoje, às vezes é uma terapia você chegar no quintal e jogar um milho para a galinha. Senão, nem isso vamos poder ter. Desde que, agora, os órgãos competentes, cabe a eles fazer o trabalho deles. O nosso é legislar, fiscalizar e manter as normas aqui. E eles é cumprir o trabalho deles, que é determinado a eles. Que é claro que nós não queremos maltrato a nenhum animal, definitivamente. Como a gente vê em vídeos bárbaros aí, né? Pessoas com um maçarico queimando um cachorro no meio da rua. Isso é terrível. Né? Pessoas jogando o carro em cima de um animal. Porque são muitas coisas que têm que ser providenciadas dentro de Diamantina. Então, acho que está perdendo esse tempo, causando esse desconforto a essas pessoas, perdendo um tempo. Enquanto temos ali o córrego do Rio Grande, como o vereador Tarcísio aqui está falando das questões, a Copasa, a Copanor, tem a responsabilidade. Nós estamos em pleno século XXI. Como já disse aqui nessa casa, há mais de 2.000 anos atrás, os incas já tinham esgoto tratado e canalizado. Nós, em pleno século XXI, um córrego correndo aberto daquele jeito. Então, são questões, como fala a vereadora Juariza, paliativas, que fica ali limpa a beira do córrego. Não adianta querer combater o pernilongo se você o alimenta, porque está lá o esgoto a céu aberto. E não estou vendo o projeto em andamento. Está parado. Chegou num ponto, está parado. As necessidades, as parcerias, como foi feito em 2010, buscamos recursos junto, na época, ao presidente da Copasa, o Márcio Canguçu, enviou dinheiro para o Cazuza, para os elevatórios, nós conseguimos, o vereador Tarcísio se fez presente na época, né, que é da mesma época que nós estávamos, quando ele fez, deixou em 2010, direcionado, 2011, direcionado para a Diamantina, para a questão do Cazuza das elevatórias, R$3.800.000 naquela época. E eu não estou vendo, dizem que já está implantado o sistema, mas muitas reclamações ainda estão sendo feitas porque os esgotos não estão funcionando de forma devida e adequada. O córrego do Rio Grande, com os mais quase 40 quilômetros de esgoto a céu aberto em Diamantina, eu acho isso vergonhoso para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, ilustre presidente, fica aí esse meu parecer, pedindo que venha, né, que a Copasa se manifeste. Ilustre vereador Marcos Fonseca, seu tempo encontra-se esgotado, mas dispõe de mais 1 minuto para suas conclusões. Agradeço muito, ilustre presidente. Então, o que fica aí que possam tomar decisões definitivas, que cabe também ao executivo, cobrar diretamente essa concessão que a Copasa tem com Diamantina. Então, tem que cobrar. Se não estiver fornecendo, cancele o contrato. Né, que busque outras formas e outros meios, mas tem que resolver a questão. Né, não queremos isso, que é uma boa prestadora de serviço, gosta da Copasa, mas está deixando a desejar, nesses pontos, falta de esclarecimento à população para resolver isso. Agradeço muito ao ilustre presidente pela fala e quero parabenizar publicamente aqui o nosso ilustríssimo vereador Edivan pela passagem do seu aniversário. Obrigado, parabéns. Muito obrigado ao novo vereador Marcos Fonseca pelas suas palavras.
Consultando o livro próprio, concedo a palavra ao excelentíssimo vereador Djalma Coelho, por até 10 minutos, pela ordem de inscrição. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, distinto público presente, Rádio 98, TV Vale, é uma honra para nós o apoio da TV Vale e da Rádio 98, tem prestado grande serviço não só para a Câmara, mas para todo o município de Diamantina e cidades vizinhas. Senhor presidente, a minha primeira fala é parabenizando também os professores, porque, apesar do sofrimento, eu tive a honra de casar com a professora, minha mãe era professora, todas as minhas irmãs são professoras, então, além da minha família, os professores, foi o dia de parabéns dobrado ontem, e aproveitando o momento, parabenizar também a Divan, que faltou ser professor também, o aniversário, o dia do professor, e porque a gente viu o sofrimento do professor dia a dia, na época que eu fui criado, ainda criança, meu pai, para sustentar a gente, carregando no lombo do burro o sustento, minha mãe, professora, recebia um mês no ano. Um mês no ano. A coisa era assim antigamente. Um mês no ano. Então, nós tivemos a honra de ter um avô que era avô e pai, e uma avó que aguentava a mão com o seu comércio, com tudo, para que a gente não passasse fome. A realidade foi essa. E eu quero falar, eu cheguei, ainda não assinei, ainda vou assinar, do requerimento para Janaúba, e quero informar que eu estava ouvindo ontem a fala do ministro da Educação, que falou muito nessa tragédia, e falou muito na professora que perdeu a vida para salvar aquelas crianças. E disse também que, brevemente, vai liberar recursos para recuperar aquelas creches e valorizar mais os profissionais, né, que é o que está precisando. Senhor presidente, eu quero continuar a fala aqui sobre a Copanó e a Copasa, me antecederam na fala Tarcísio e Marcos. A Copanó, o projeto Proágua que veio para Diamantina, que atendeu os distritos e povoado, um povoado. Quando o projeto veio para Diamantina, então vieram todos os engenheiros federal e engenheiro estadual, e os órgãos ambientais, e foi uma verba a fundo perdido, projeto elaborado pelo ex-prefeito Dr. João Antunes, e esse projeto, 80% e praticamente igual está hoje, funcionando, foi criada uma associação com o nome ADD, Associação Distrital de Diamantina, para assumir este projeto. Assumir cada distrito e povoado tinha um representante nessa associação. Foi formada, foi registrada a ata, o ex-prefeito Gustavo Botelho mandou um projeto para essa Câmara, passando a concessão para a associação, que teria todos os poderes de recurso federal, estadual e municipal. E dar emprego também para a própria comunidade dos distritos. O que aconteceu? Foi engavetado esse projeto pelo ex-vereador e colega Marco Fonseca, presidente dessa casa,
E logo foi criada a Copanor depois de um ano. Esse projeto ficou engavetado um ano. O ex-prefeito Gustavo Botelho pediu o retorno do projeto e mandou um projeto para a Câmara, passando a concessão para a Copanor. E, na época, eu ainda coloquei emenda, que hoje a taxa dos distritos é maior do que o município de Diamantina. Inclusive, eu trouxe uma cota da minha casa e outra daqui, comparei aqui, usei a tribuna e falei, e, na época, nós igualamos, eu coloquei uma emenda igualando, quando eu vi que o projeto ia passar a concessão para a Copanor, eu fiz uma emenda igualando a taxa única, com a sede do município, e a Câmara, atrasada, voltou o projeto da mesma forma que ele entrou. Revogou a lei nossa e voltou. Que eu lamento disso até hoje. E no governo de Dr. João, foi convocada a Câmara para ir numa reunião Campus 1, que estava engenheiros, representantes do governo federal, estadual, toda a diretoria da Copasa, o projeto já pronto, disse que já estava em conta, a fundo perdido, 13 milhões e meio para resolver o problema de esgoto do Rio Grande, da palha, de tudo, a sede de tratamento. E esse projeto, como Vossa Excelência disse aí, que era 3 milhões e 500, é 13.500. Ficou no meio do caminho. E o que a gente vê aí, apesar que, para mim, a Copasa bate de 100% na Copanor, eu até tive uma surpresa mês passado, que disse que a Copanor vai investir 40 milhões aqui na região esse ano. Na região, não, toda a cidade que assumir, porque foi criada a Copanor para cuidar da cidade, Couto Magalhães, Itamaradiba, que eu fui em várias reuniões, para cuidar dessa cidade que não existe o esgoto. E nós tivemos a honra de ter esgoto, tratamento, tudo, só que o tratamento, a ZET, tudo, não é feito o que tem que ser feito, que tem que ser exigido. Porque ali tem que ter o caminhão coletar de 3 em 3 meses e ter um funcionário direto ali fazendo a limpeza. Isso nada acontece. Inclusive, lá no Inhaí, o pessoal está à missa lá e não aguenta o mau cheiro dentro da igreja. É um absurdo. Formamos uma comissão, a Câmara passada, eu, Adair Muniz e Décio Gomes, andamos todos os distritos, fotografamos, fizemos o relatório bem feito, foi aprovado na Câmara aqui e despachamos para todas as autoridades, de ministro da Saúde, a delegado, a tudo. E isso foi engavetado, solução nenhuma até hoje. Então, com essa comissão que foi formada, aprovada pela Câmara, eu acho que nós temos que esperar a boa vontade desse povo, das autoridades, dos diretores e dos governos, e o povo vai ter que continuar sofrendo até tomar uma decisão, porque qualquer secretaria de saúde, ou do Estado, ou federal, tudo, que for um distrito desse aí e vê a ZET, condena na hora. E o relatório votado aqui na Câmara foi para todo mundo. Nós fomos em Sopa, São João, todo canto. Para mim, o dia que nós fomos lá, Toninho está até lá, ó, nós procuramos o presidente da associação lá no Guinda. Então, é lamentável. Enquanto eu acho que foi um cabide de emprego muito grande, porque esse projeto, eu acho que a Copasa tinha que ter assumido ele. Já que não ia ficar na associação, a Copasa tinha que assumir. Apesar que a Copasa está com muita falha, igual diz Marcos, e a Copanor mais ainda, de abrir a rua, o asfalto e deixar lá. Como não tem ninguém para dar o grito que a gente dá, mas não adianta. Dizem
que vai ser feito um convênio obrigando a Copasa e a Copanor a deixar igual estava. Porque não é tampar mais mal tampado, não. Muitos distritos que você vai aí, que é aberto o asfalto, ele não põe outro asfalto, não. Deixa na terra lá. Quando vai fazer o tapa-buraco, a prefeitura que tampa os buracos lá que eles fazem. É lamentável. E eu quero dar uma notícia boa aqui para o pessoal de Meu Sopa. nobre vereador Djalma, o seu tempo encontra-se esgotado, mas dispõe de mais 1 minuto para suas conclusões. Eu quero dar uma notícia boa aqui para o pessoal de Sopa, que o ex-deputado Nácio Rodrigues prometeu, foi feito o convênio, e eu e o Toninho brigamos em cima disso, mas o dinheiro não caiu na conta da prefeitura. E eu quero parabenizar com muita honra aqui, que já me atendeu no Inhaí, quando o Inhaí estava em calamidade, ele colocou toda a Copasa dentro do distrito, limpando os poços, encamisando, que dia 23, já comuniquei ao prefeito, vou comunicar ao secretário de Saúde, o deputado Paulo Guedes arrumou uma ambulância zero que vai ser entregue na Sopa. Nós lutamos muito, mas, infelizmente, falhou, né, a promessa. Mas agora é certo que o dia 23 vai ser entregue. Muito obrigado, senhor presidente. Eu termino minha fala. Nos 5 minutos Finais. Obrigado. Agradeço ao nobre vereador Djalma Coelho pelas suas conclusões. Não havendo mais nenhum orador inscrito, passamos à quarta e última parte da nossa reunião, das considerações finais. Nos termos do item 11 da ordem do dia, deixo a palavra franca aos ilustres senhores vereadores que desejarem usá-la por uma única vez e por 5 minutos, não sendo permitido comentários sobre matérias já discutidas nesta reunião. Como cada vereador pode usar até 5 minutos, também não é permitido a concessão de à parte, ressalvados casos de réplicas, se ficar configurado que o vereador foi ofendido pejorativamente, que atente contra a sua honra ou dignidade. A palavra está franca. Essa palavra, senhor presidente. Conceda a palavra à nova vereadora Juariza. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar publicamente todos os professores e professoras, não só de Diamantina, mas também dos distritos, dos povoados, do estado de Minas Gerais, enfim, desse país. Porque ser professor é doação. Eu parabenizo também aqui a minha falecida avó, Rita Bento Ottoni, que foi uma das professoras, uma das primeiras professoras de Presidente Kubitschek e, posteriormente, de Diamantina. Então, existe uma citação do Jacó Levi Moreno, que diz assim, e quando estiveres perto, eu tomarei os teus olhos e os colocarei no lugar dos meus. Tu tomarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então, eu o verei com os teus olhos e tu me verás com os meus. Eu acho que não precisa dizer mais nada, é sentir realmente o que é um professor. Ele foi muito acertado, muito feliz quando ele criou essa citação, o Jacó Levi Moreno, porque realmente, para saber o trabalho de um professor, você tem que ter essa sensibilidade de trocar de lugar com ele. E nessa citação você troca profundamente de lugar com o professor. Então, eu faço essa homenagem, parabenizo realmente, porque ser professor, principalmente nesse país, nós sabemos, não é fácil, né? Em segundo, eu me sinto aqui, aqui nessa Câmara, como uma pessoa que está tentando executar o seu trabalho, porque eu encaro como serviço prestado
a Diamantina, a população diamantinense. E é o mesmo sentimento que o Tarcísio colocou, o Djalma, o Marcos. A gente é o tempo todo ignorado, de uma certa forma ignorado. É uma vergonha, é lamentável adentrar aqui e ter que ficar discutindo todos os dias, voltando em temas que nós começamos lá em fevereiro, que não tem retorno. É ficar o tempo todo como se isso aqui fosse um espaço de criança que está ali fazendo as suas primeiras composições e suas proposições. Então, é lamentável que Diamantina, considerado o berço da cultura, a gente passe por uma situação dessa. Eu vejo meus colegas, a ansiedade. Eu, sinceramente, já desisti de falar algumas vezes ao público aqui. Eles estão corretos de continuar. Mas é lamentável ver as pessoas com essa ansiedade, com esse desejo de trabalhar e ser impedido de trabalhar. O que eu sinto é que, aqui dentro dessa Câmara, de alguma forma, nós estamos sendo impedidos de trabalhar. Em maio deste ano, estiveram aqui dentro da Câmara representantes do Executivo e que deixaram para nós bem claro aqui que tinha sido conquistado 11 milhões de reais, né, seriam destinados à Diamantina para se trabalhar a questão do esgoto e saneamento básico. Já passaram-se 5 meses. Que falta de comunicação é essa? Aonde foi parar esses 11 milhões, se é que eles já chegaram? Porque também não podemos falar. É um dos grandes problemas e defeitos que está acontecendo também, essa falta de comunicação entre executivo e legislativo. As coisas só chegam quando já é para aprovar de última hora, não dá tempo de um estudo em cima dos projetos, de análise, a gente acaba cometendo alguns enganos ou, muitas vezes, protelando aquilo que poderia sair rapidamente. Então, eu voltei aqui em todas as minhas anotações, foi em maio, 11 milhões que eram destinados à parte de se trabalhar o saneamento básico em Diamantina. E nós aqui mendigando... vereador, era 15. Hã? Era 15. 15 milhões? Que ótimo. Eu ouvi 11, e as minhas anotações estão 11. Mas, se for 15, melhor ainda. Então, eu acho que a obrigação nossa do Legislativo é de ir atrás desses 15 milhões. Porque não dá mais para poder ficar aqui, todo mundo lamentando, toda semana a mesma coisa. Água para tal lugar. Olha, meus colegas devem estar cansados. E a gente não obtém nada definitivo, a gente fica aqui no paliativo, como se fosse criança pedindo um pirulito. Me dá um pirulito aí, me dá uma bala. Não dá mais para suportar uma cidade como essa, Diamantina, patrimônio cultural da humanidade, considerada berço da cultura, e a gente viver ainda mendigando aquilo que é de direito da população. Nobre colega vereador, o seu tempo encontra-se esgotado, mas ainda dispõe de mais um minuto para suas conclusões. Vou tentar ser bem breve aqui. Então, isso aí, para mim, é algo que tem que ser rediscutido, a gente tem que reavaliar de uma forma mais madura, dentro de proposições em cima de uma pluralidade. Nós temos que ser plural aqui, realmente, e buscar realmente solução para isso. Porque, embora a gente ouve, né, de outras pessoas que a Câmara, que bom que mudou um pouco, que as coisas estão sendo melhores conduzidas, mas também já está uma vergonha lá fora, a gente debatendo nas mesmas coisas, nas mesmas teclas, nos mesmos assuntos e não ser atendido. E gostaria muito de verificar aqui e deixar essa solicitação ao nobre colega Juliano para poder levar como líder de bancada, levar isso ao Executivo. Na última reunião que estivemos lá na Prefeitura com o prefeito, ficou da gente ver um calendário onde foi uma proposição minha, que é de 3 ou a 4 meses, a gente pudesse encontrar com todos os secretários para juntos analisarmos as proposições e quais que seriam as propostas de trabalho de cada secretaria. Não sei se já houve resposta a essa casa. Muito obrigada. Meu tempo é só esse. Espero, da próxima, dar continuidade. Obrigada. Muito obrigado, a nova vereadora Juarisa. Desculpa ter interpelado sem pedir uma parte, porque eu estive na reunião com o prefeito, na gerência da Copasa, em Belo Horizonte, e lá foi prometido para o prefeito
15 milhões de investimento aqui justamente para essa área. E seria um adiantamento de 3,5 milhões. E aí, poderia, por isso que tinha que ser esses 11 milhões, mas está dando 14,5 todo jeito na conta. Então, seria esses 15 milhões. Realmente, eu também não vi nada de investimento até agora da Copasa. Então, era só para... Tá. É porque a gente não pode esquecer, né, o que passa. Às vezes esquece muito fácil. O que vem, fala aqui, se a gente não anotar e voltar nas agendas, a gente passa o tempo, os 4 anos e nada fizemos. Agradeço a nova vereadora Juarisa pela sua contribuição. A palavra continua franca. Conceda a palavra ao novo vereador Marcos Fonseca. Boa tarde a todos, novamente. Boa tarde. Ilustríssimo presidente, primeiro quero parabenizar a ilustríssima vereadora Juarisa, nessa forma surpreendente como ela trouxe esse questionamento. Mostrou que é forte o nosso legislativo, é dessa forma. Precisamos ser respeitados. Nós somos legisladores e essa casa aqui é responsabilidade nossa. E temos que mostrar aí fora que isso aqui é um órgão que funciona e que tem os seus pareceres. Parabéns, vereadora. É isso aí que precisamos. Ilustre presidente, a questão, isso aí até abordou outra situação. Mais podemos pedir aqui ao senhor, já junto aos nobres pares, um requerimento verbal que posso entregar ao senhor posteriormente, escrito, uma audiência pública, trazer a Copasa, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, para resolver essas questões. Porque a questão da ET, lá na Gruta de Lourdes, naquela época eu não vou falar aqui sem propriedade total para falar. Porque dentro da audiência a gente pode questionar os valores, que eles tragam os valores. Porque naquela época foram aproximadamente 18 milhões de reais que foram investidos para a ET, lá na Gruta de Lourdes. A canalização do córrego não foi concluída e não tem pareceres públicos para conhecimento da população, quando vai ser, quando se reinicia, como vai ser feito essas obras de conclusão. Então, a questão, ilustre vereador Djalma, quando o senhor colocou, eu falei os 3.800, que o senhor falou os 11 milhões, mas 13 milhões. Mas esses 3.800 foram além desses, que já tinham vindo os 13. Esses 3 milhões e 800 foram repassados à Copasa. O ilustre vereador Tarcísio esteve presente no Espaço JK, quando foi em 2011, o Márcio Canguçu, presidente da Copasa, esteve aqui em Diamantina, por ordem do governo do Estado na época, e fez o repasse para a Copasa. É isso que nós precisamos de saber, dentro de uma audiência pública, porque tem que prestar esclarecimentos. Ela é uma servidora, é prestador de serviço dentro da nossa região, e cabe a nós, vereadores, sabermos para informar com precisão a sociedade, porque nós somos cobrados todo dia. O esgoto do Rio Grande, como sempre temos debatido, corre a céu aberto e parece que nada vai ser feito. As águas pluviais de Diamantina, temos outro gravíssimo problema. Elas são conjugadas com o esgoto, a água pluvial. Então, é outro problema que se gera. Pernilongo está vendo aqui, está passando aqui na nossa frente. Aqui, ó. Dengue eu já contraí, uma dengue espero que ninguém contraia, porque eu nunca vi uma coisa tão ruim. Então, tem que combater. Mas como? É fazendo o trabalho de restauração daquele córrego, de revitalização do córrego do Rio Grande e os outros esgotos a céu aberto. Porque não adianta, vai lá, poda, eu sei que o trabalho dos meninos de limpeza é fabuloso, eu dou os parabéns a eles, ao Derli, dou os parabéns a ele e a equipe dele, eles têm feito um trabalho perfeito, mas como diz sempre a nossa vereadora, paliativo, como se diz, fica trocando ali, tira, daqui a pouco brota o mato, os pernilongos vêm da mesma forma, e o esgoto permanece. Então tem que fazer esse trabalho e dar essa manutenção. O trabalho que eles estão fazendo é sacrificante e pior ainda se não tivéssemos eles aí para dar essa limpeza, aí que não sei nem o que seria de nós, já teria sido uma epidemia de dengue nessa cidade. Então, quero parabenizar a empresa do Derli, que é muito bom prestador de serviço. Então, fica aí, e fica essa questão. E como diz a vereadora Juarisa, a questão dos extrativismos. Hoje nós estamos vendo aí, os aviões estão correndo aí, A população tem direito de saber, é mais de 4 mil reais a hora de um avião desse para pagar fogo. Mais de 4 mil reais por hora. Eles começam aí às 6 da manhã e vai, enquanto o dia tiver luz, eles estão aí. Para eles está uma beleza, um ganho violento e fabuloso. Ficar jogando a água ali. Agora, se tivesse o respeito pela população, principalmente das questões rurais, era diferente, que poderia fazer essa parceria, os parques, o Estado, que é o que eu sempre falo aqui, a questão do extrativismo mineral e vegetal. Essas pessoas se tornariam parceiras desses parques.
parceiras da comunidade, e tirariam dali os seus sustentos, que é de direito, é Constituição. É o direito de sobrevivência deles. Não é acuar as pessoas, enquanto os parques estão ali dominando aquelas áreas, que você não pode nem passar da cerca do limite deles, detendo aí áreas, né, absurdas de 140, 150 mil hectares de terra, enquanto o povo morre de fome. E eles com o avião aí, os parques lá pegando fogo, que seja acidental, que seja criminoso, não importa. Mas eles estão gastando fortunas que daria para tratar de todo esse povo, gastando com o avião, apagando fogo. Né? Enquanto nós estamos aqui embaixo rezando para chover, eles estão lá de cima rezando para não chover. Eles continuar ganhando seus ricos dinheiros ali, tentando apagar esses fogos. Então, ilustre presidente, fica aí esse questionamento. A gente continua pedindo, o ilustre vereador Marcos Fonseca, seu tempo encontra-se esgotado, mas ainda dispõe de mais 1 minuto para suas conclusões. Muito obrigado, ilustre presidente. Então, ali o nosso líder de governo, mais uma vez, insistentemente, líder de governo, né, espero que eles deem esse valor ao quanto eu vejo o senhor, o seu esforço aqui dentro, fazendo essa comunicação, Câmara e Executivo, né, que nem precisava tanto disso, mas o senhor, no seu esforço, parabenizo o senhor, e que eles te ouçam quando o senhor levar esses questionamentos lá. Foi quando pedimos a questão do extrativismo mineral e vegetal, ciência, desenvolvimento econômico e tecnologia, anexado à questão, à nossa Secretaria do Meio Ambiente, né, que para mim foi vergonhosamente aquela reunião quando a secretária falou que tomou conhecimento porque ouviu uma reunião da Câmara e foi citado. E desde o começo do ano, como diz a vereadora Juariza, são nossos questionamentos, nossas indicações que não estão sendo respeitadas. Então fica aí que é para tornar o extrativismo em políticas públicas, onde vai poder fazer parcerias com as questões, com os órgãos ambientais e dar dignidade a essas pessoas para colherem lá a sua sempre-viva e seus minerais. Muito obrigado, ilustríssimo presidente. Parabéns, vereadora Juariza. Mais Muito obrigado ao novo vereador Marcos Fonseca pelas suas palavras. A palavra continua franca. Peço palavras, senhor. Conceda a palavra ao novo vereador Djalma Coelho. Senhor presidente, meu tempo foi esgotado, mas outro assunto que eu queria falar é o seguinte: aquele dia que nós reunimos as comissões para falar sobre o projeto dos animais, ficou confirmado, igual aconteceu, da gente votar a favor do veto, mas também foi dito lá que, eu acho que está passando a hora, que no outro dia a gente entrasse com um novo projeto. Quarta-feira. Quarta-feira, então tá bom. Para a gente resolver essa situação de uma vez por todas. Agora, se for vetar de novo, nosso presidente passa o chamegão. Outra coisa que eu queria dizer também, eu tenho investigado até com deputados sobre esse problema de agente de saúde. Pelas dicas que eles me dão, provavelmente o governo quer concurso, porque aconteceu há pouco tempo aí, em Diamantina, concurso aí, em várias áreas. Isso aí é exigência da promotoria para cumprir a lei. E uns é feliz que passa, né? Outros de fora. E com certeza muitos que estão lá dentro, que não passam no concurso, saem. Isso é lei, é exigência do promotor, como pelo que eles estão me falando também, o agente vai cair na mesma situação, porque o agente tem um convênio de custo com o governo federal e o município. E, pelo que eu vejo aí, vai ser concurso. Até foi solicitada a Secretaria de Social para a gente empenhar, porque do jeito que eles estão falando, nada vai funcionar na área social, pelo que estou dizendo. A gente de saúde. Não, mesmo na área social, diz que vai cortar muita coisa. Então, a gente tem que fazer um requerimento de protesto junto à Câmara dos Deputados e do Senado para eles não cair nessa, porque todo mundo está na mão deles, né? Infelizmente. A gente fica brigando aí
por causa de uma migalha de uma rua do asfalto, do arrumar o esgoto, a água e tudo, enquanto lá fala em milhões o desvio, né? É milhões e mais milhões, que é lamentável a gente ver tantas pessoas passando necessidade, uma saúde péssima, dependendo dos governos, e isso não acontece. Como a gente sabe que Diamantina, o recurso de Diamantina é pouco. Por quê? Em Diamantina, a única indústria que tinha aqui fechou e foi embora, que é a fábrica Toninha Duarte. Então, Diamantina vive de imposto e pouco repasse do fundo de participação. No mais, não tem mais nada. A não ser, como já foi dito aqui, acionar essas firmas aí que só leva e não deixa nada, acionar e essa Câmara botar um imposto merecido para Diamantina, porque o município não pode ficar nessa, só de levar tudo que tem e não deixar nada, não, igual já aconteceu com Andrade Gutierrez, com Tijucana, e vai por aí afora. Então, é isso que eu queria falar, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do novo vereador Djalma Coelho. A palavra continua franca. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao novo vereador Tarcísio Magno. Senhor presidente, eu não sei, na verdade, vou falar da questão da água, principalmente dessas pessoas que residem, né, nessas localidades mais distantes. Eu não sei se há algum tipo de ação nesse sentido, ou intenção por parte do município, mas caso não haja, gostaríamos aqui de sugerir que é de fundamental importância a identificação e o cadastramento de todas as pessoas que vivem nessa situação de miséria pela falta d'água, que estão passando dificuldades aí absurdas nessa grande extensão aí em volta desses eucaliptos, dessa floresta, e diante da nossa ignorância, o que nos parece que é um dos grandes motivos de sugar um pouco da água que talvez essa região ainda tinha. Então a ideia seria, na verdade, mapear, fazer esse mapeamento e, através desse mapeamento, buscar política pública, né, que possa, de alguma forma, amenizar o sofrimento dessas pessoas, porque é um pesadelo que parece não tem fim. E o medo dessas pessoas não é tão somente a questão da falta d'água, é a questão de largar suas origens e ser obrigado a vir para a cidade, muitas das vezes ter que ficar na periferia, né, se submetendo a várias situações, às várias condições, onde, na verdade, irão expor seus filhos, né, seu estilo de vida, e apagando, na verdade, toda a sua identidade. Então, está aí uma sugestão, a gente precisa estar atento, principalmente para aquelas pessoas que estão lá e que não conseguem ter acesso a nada. Precisa viajar para aquela região ali, por entre aquela floresta, para ver a vida daquelas pessoas. Pessoas que estão sumidas, desaparecidas, esquecidas. E aproveito também, senhor presidente, é fruto de uma indicação nossa hoje, um apelo que o município crie mecanismo que possa também trazer um pouco de luz para as pessoas que precisam fazer uso de algum tipo de medicamento e que não têm acesso, porque não pode vender medicamento, né, tipo nenhum. E essas pessoas, às vezes, que distante 40, 50 quilômetros de uma farmácia, tem que recorrer a Carbonita, a Couto Magalhães ou a São Gonçalo do Rio Preto. Isso é um absurdo. A pessoa tem que... Nós ficamos aqui preocupados com como é que vai fazer, com a questão de não ter uma farmácia aberta à noite para que possa nos atender no momento de desespero. Agora, imagina quem está a 40, 50, 60 quilômetros de distância e que às vezes não tem dinheiro nem praticamente para comprar um medicamento. Então, são situações que eu acho que o município precisa estudar e começar a pensar com carinho, porque são pessoas que estão ali, que são parte aí, integrantes, são vidas que têm que ser vistas, né, e assistidas da forma devida. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado pelas palavras, novo vereador Tarcísio Magno. A palavra continua franca.
Peço palavras, senhor presidente. Concedo a palavra ao novo vereador Zé Geraldo. Boa tarde, mesa diretoras, diretora, nobres colegas, funcionários dessa casa, público presente, telespectadores da TV Vale, ouvintes da 98 FM. Alguns meses atrás, eu e o vereador Lucas estivemos lá em Mendanha com o coordenador Anderson, né, da Copanor. Como surgiu hoje uma nova reclamação aí, lá também ficou alguns serviços que ele prometeu que seria realizado rapidamente, mas até hoje não chegou a ser feito. Não realizou a construção das fossas das casas que não têm condição de fazer a ligação na rede de esgoto. Foi um compromisso da Copanor de fazer as fossas para essas casas, né, que não teria como realizar a ligação. Também ele prometeu 2 bombas, né, Lucas, para as 2 estações, 2 bombas reservas, até hoje também não foram colocadas. Só foram realizados pequenos serviços, porém básicos, né, como, por exemplo, a contenção de vazamento de esgoto e esvaziamento de 2 fossas. A Copanor trouxe benefício, principalmente para os distritos, trouxe, mas tem que realizar um serviço de excelência. Não adianta fazer um serviço paliativo. Então, tem muito que melhorar. E, como o Tarcísio, nosso colega, falou, se não houver melhoria, a gente vai buscar aí os meios legais para estar cobrando essa questão. Quer dizer que, Tuco, até onde eu sei do secretário de Saúde, com relação a esses agentes aí comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, ele falou que pediu um prazo maior à promotoria, Ministério Público, para poder fazer processo seletivo, né? Então, a vontade dele é realizar o processo seletivo, demissão com processo seletivo. Assim vai, né, gradualmente. Senhor presidente, quero fazer a leitura aqui de uma correspondência recebida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, outubro de 2017. Excelentíssimo vereador de Diamantina, José Geraldo Moreira. Apresento cordiais saudações. Tenho o prazer de comunicar a Vossa Excelência que, na data de 27 de nove de 2017, foi efetuado o pagamento de R$ 150 mil referente à primeira parcela dos recursos destinados ao Hospital Nossa Senhora da Saúde Diamantina. Verba essa no total de R$ 300 mil, originária da União, que, por indicação deste deputado, foi designada para aplicação em custeio daquela unidade hospitalar. Sempre atento às oportunidades no intuito de contribuir para o desenvolvimento de Diamantina e bem-estar de sua população, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, deputado Sargento Rodrigues. Aí eu deixo aqui meu agradecimento ao Sargento Rodrigues, que mais uma vez está contribuindo aí com a cidade, com o Hospital Nossa Senhora da Saúde. A gente sabe que a dívida lá é alta, mas de pouco em pouco a gente vai conseguindo amenizar a situação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelas palavras, novo vereador Zé Geraldo. A palavra continua franca. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao novo vereador Evaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como foi falado, muitos valores aqui, Copanor, Copasa, eu só não estou defendendo, só gostaria de informar os senhores que a Copasa está executando uma obra da Bela Vista, onde ela está tirando o esgoto da água fluvial e está dando mais ou menos 1,5 km de distância. Então, quer dizer, é uma obra, em termos de valores, é pequeno, pelo tanto que tem que investir ainda no nosso município. E questão do Rio Grande, infelizmente, há 20 anos que eu moro aqui, e se eu morrer com 100 anos, nunca vou ver aquele esgoto do Rio Grande com o serviço que é necessitado lá realizado. Então, infelizmente, já vi muitos candidatos fazendo política em cima daquele problema ali,
passa ano entra ano pela mesma forma. Então, infelizmente, esse aí, nós todos temos conhecimento dele e vai ser difícil a gente ver concluído. Espero que eu tenha uma decepção grande, que a Copasa faça ele rápido, né? Seria excelente para todos nós, principalmente para aqueles pobres coitados que moram do lado ali. Então, realmente é muito grave a situação. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelas palavras, novo vereador Evaldo. A palavra continua franca. Eu passo a palavra, presidente. Conceda a palavra ao novo vereador Antônio Soares. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu só quero aqui parabenizar, né, o Edivan pela data do seu aniversário ocorrido ontem e agradecer, né, o Edivan também pela força que está me dando ali no Guinda, ali com mais ou menos uns 500 metros de rede de esgoto, Edivan. Que graças a Deus está conseguindo ali, através da parceria com o Edivan, que está me ajudando muito, como, né, os demais também, colegas aí, todos. A gente é uma equipe trabalhando por Diamantina. A gente não tem aqui, né, aquele rótulo, a gente tem aqui parcerias para a gente fazer o que for de melhor para a nossa cidade. E quero dizer também para os nobres colegas que a Copasa hoje, ela tem, né, parece que um TAC firmado com a prefeitura, que a prefeitura é que irá tampar os buracos que ela abrir. A prefeitura vai lá e mete, aliás, a prefeitura mete, passa para a Copasa paga, passa para o município o valor. Isso eu estou falando de Diamantina. No questão da Copasa, na Copanol, não sei se já fizeram lá esse termo lá, mas a Copasa já é assim. Então, se a gente vê buraco na rua aí, né, a gente pode acionar a prefeitura para tampar. Ela tampa, mete e a Copasa, né, irá passar, né, esse valor para a prefeitura. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Antônio Soares. A palavra continua franco. Peço palavras, senhor presidente. Conceda a palavra ao novo vereador Lucas Werneck. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio 98, telespectadores da TV Vale. Presidente, hoje colocar aqui umas questões, né? Primeiramente dizer, né, diante de todo o exposto aqui, que eu sou completamente solidário a todos os vereadores que estiverem dispostos, né, a tomar uma providência em relação à Copanor, né? Porque realmente é uma situação que se agrava a cada dia, população dos distritos em questão sofrendo, precisando de ajuda, precisando de amparo, e realmente promessas e promessas, e a gente não chega num consenso, num resultado, né, que seja pelo menos compatível com o que a população dos nossos distritos precisam e merecem. Então, está aí, né, Tarcísio levantou a questão, Toco, todos os vereadores aí, que o Zé Geraldo falou aqui também de Mendanha, que nós buscamos as demandas do distrito de Mendanha e ainda não fomos também devidamente atendidos. Então, sou solidário e disposto a tomar, né, qualquer outra medida mais drástica para que a gente consiga tentar, né, ser atendido de alguma maneira em nossas demandas da população diamantinense. Né, gostaria de aproveitar para parabenizar, né, o vereador Edivan, que fez aniversário dia 15, junto aí também, né, parabenizar aí os professores que tiveram também no dia 15 seu dia, né, de honra. Realmente, nossos professores merecem respeito, merecem dignidade, né, uma das profissões aí mais importantes que nós temos, se não for a mais importante, que são os mestres que vão formar nossas crianças e nossos jovens para o futuro, né, na formação dos cidadãos do futuro, para que a gente consiga mudar essa realidade vergonhosa, né, que chegou o nosso país. Então, parabéns para os nossos professores, que continuem na luta e o trabalho dioturno, né, para que nós consigamos mudar o futuro do nosso país. Falar em juventude, em professores, né, hoje eu recebi um e-mail da Assembleia Legislativa de Minas, né, sobre o projeto do Parlamento Jovem, que era uma das minhas propostas de campanha, que eu estou tendo a felicidade e a honra de cumpri-la.
do dia 16 ao dia 31 de outubro, estaremos fazendo aí um curso pela internet, um curso preparatório, né? Convidei aqui, vou ter a honra de dividir esse projeto com a vereadora Joariza, com o novo vereador Tarcísio também, que vão compor aí, né, essa formação. E eu tenho certeza que vai ser um projeto aí de suma importância para a juventude diamantinense. Né? No dia 13 de novembro, faremos um curso presencial, já em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, e no final, lá no dia 6 de dezembro, contaremos, né, com o apoio do nosso presidente, eu tenho certeza que também que é outro grande apoiador desse projeto, dessa causa, que é a assinatura do termo de adesão, e a partir de janeiro de 2018, Diamantina estará oficialmente participando do projeto Parlamento Jovem, né, efetivando o projeto nas nossas escolas estaduais aí do ensino médio e levando aí, né, adiante. O tema escolhido nas plenárias estaduais desse ano, para ser trabalhado ano que vem, é a violência contra a mulher, um tema de extrema relevância e importância, e com certeza estaremos aí compartilhando esse projeto e levando aí, né, orientação à nossa juventude diamantinense. Finalizando aqui, eu queria destacar, né, um calendário esportivo aí que eu estou participando e apoiando no mês de outubro, né? No dia 22 de outubro, próximo domingo, nós teremos aí na churrascaria Pau de Fruta um motocross, né? Então, uma etapa de motocross com várias categorias, organizado lá pelo nosso amigo Celinho. Tenho certeza que vai ser um mega evento esportivo lá na churrascaria Pau de Fruta. Estão todos convidados, né? Incentivar aí a garotada do esporte. No dia 29 de outubro, né, através aí do Vieira, na Guarda Municipal, né, teremos a corrida da Guarda Municipal, né, organizada pela própria Guarda, com apoio também da Prefeitura Municipal. Vai ser no Largo Dom João, no dia 29 de outubro. Também estou participando e apoiando esse evento. E no dia 31 de outubro, uma terça-feira, às 19 horas, nós teremos aqui, vamos receber o Juliano Lopes, que é um ex-árbitro da CBF. Né, eu convidei o Juliano para vir a Diamantina, através do intermédio do Marcos Xavier, que é um diamantinense, que é árbitro também de futebol de campo. Então, através do Marquinhos, nós estamos tendo aí a felicidade de trazer o Juliano Lopes, que é um ex-árbitro da CBF, para fazer uma palestra para os nossos árbitros em Diamantina. E o ilustre vereador Lucas Werneck, seu tempo encontra-se esgotado, mas ainda dispõe de mais um minuto para suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Então, para finalizar, né, teremos aí a presença do Juliano Lopes, proporcionando aí a preparação para os nossos árbitros diamantinenses. Estão todos convidados também. As inscrições estão sendo feitas na Secretaria de Esportes de Diamantina. Eu tenho certeza que vai ser um grande evento e vai somar muito, vai preparar, vai abrir muito, né, a mente profissional dos nossos árbitros aí de futebol de campo em Diamantina e da região, quem quiser participar. Tenho certeza que a gente vai estar com parceria com o curso de Educação Física do UFVJM. Vamos convidar também o curso de Educação Física da Unopar, e eu tenho certeza que vai ser um evento, né, muito grandioso. Então, infelizmente, temos muitas coisas, né, ruins para falar, mas hoje também um calendário esportivo aí riquíssimo, né, trazendo também notícias boas, porque nós não podemos perder as esperanças e continuamos aí lutando para transformar a realidade do nosso município de Diamantina para, né, sempre melhor. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelas palavras, novo vereador Lucas Werneck. E a palavra continua, Franca. Concedo a palavra ao novo vereador Edivan. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas vereadores, público presente, telespectadores que nos assistem pela TV Vale, rádio ouvintes, uma boa tarde a todos. Para começar minha fala aqui, senhor presidente, eu gostaria de agradecer de coração aqui os calorosos abraços aí dos nobres pares, né, que me acolheram muito bem aí na passagem do meu aniversário aí, muitas felicitações, e isso nos dá a certeza de como o nosso legislativo aqui, né, nos abraça, nos acolhe, e nada mais, nada menos do que uma família, em prol de um objetivo comum, que é a população diamantinense. Gostaria de agradecer a todos, assim também como muitos amigos de Facebook, né, que me transmitiram aí esse carinho aí, e isso pode ter certeza que me deixou muito feliz aí com essas lembranças. Fazendo aqui um pedido do Tarcísio aqui, faço das palavras do Tarcísio a minha aqui, não deu tempo, né,
na fala dele, onde ele solicita aqui com urgência aqui a construção de uma barreira de contenção na travessa Cruz de Moisés, que dá acesso à Rua da Palha devido a risco de acidente. Me parece que os materiais já estão no lugar, mas a obra está em atraso, né, Tarcísio? Então, são pequenas coisas aí que podem contribuir muito, né, com as pessoas que trafegam por ali e, né, para evitar antes que o mal aconteça. Né? E até, que Tarcísio me desculpa, até fazendo uma correção, quando o Tarcísio fala, né, que o legislativo aqui precisa ser mais pulso firme, agir. Então, assim, são pelas caminhadas que eu faço aí, que eu preciso fazer uma defesa para todos os pares aí, porque a gente sabe que o legislativo aqui trabalha e trabalha muito. Né? Só ressaltar alguns dos fatos que acontecem aí. Eu fui solicitado a dar nome em umas ruas do Jardim Imperial 3, quando eu fui no cadastro fazer pesquisa, o vereador Lucas, até parabenizar pela iniciativa, já tinha feito o projeto com antecedência, apresentado o projeto, então vai vir para casa em votação. Então, isso é o mínimo que a gente vê aí dos nobres pares. Aqui, né, não vou correr o risco de nomeá-los, mas eu sei aqui de vereador aqui que mete a mão no bolso aqui para fazer até ponte. Né? Tem vereador aqui que faz isso aí. A gente sabe aí de várias ações sociais aí, de cestas básicas, muitas outras coisas aí, dinheiro para remédio aí que todos os nobres pares fazem, mas que, infelizmente, é enxugar gelo, né? Por mais que fizermos, que tentarmos aí sanar as dificuldades do povo aí, nem se ganhássemos milhões a gente não conseguiria. Eu tive com o vereador Djalma aí várias vezes no nosso secretário de obras, o Weber Maria, solicitando a reforma de nossa ponte, né, Arthur? E, infelizmente, a gente recebe sempre as mesmas alegações, funcionário que está de férias, e falta de recursos, falta de madeira, dificuldade que o meio ambiente hoje impõe para o município. Só que, infelizmente, são questões que a gente precisa de solução e o povo cobra. E cobra de uma maneira até desconfortável. Né? Esse final de semana mesmo eu ouvi lá em Maria Nunes, lá, o pessoal pedindo apoio para o vereador de Couto, que diz que os de Diamantina não resolve, para construir a ponte lá. Então, assim, infelizmente, são questões... então, são questões... São questões desconfortáveis, mas que a gente espera, né, uma iniciativa ágil. É claro que a gente reconhece a situação que o município se encontra, mas que são questões que são de emergências, não de urgência. Né? Eu já citei várias vezes aqui que, se der uma chuva, o pessoal de Maria Nunes, Inhaí e Vargem estão ilhados, não tem como transitar para cá, não. Então, eram essas minhas palavras, senhor presidente. Agradecer novamente aqui a todos os nobres pares, viu, pela acolhida aí, e uma boa tarde a todos. Agradeço pelas palavras ao nobre vereador Edivan. A palavra continua franca. Boa tarde. Conceda a palavra ao nobre vereador Diego Porto. Fazer um agradecimento aqui. Graças a Deus, o médico chegou já no distrito Senador Mourão, na segunda passada. Eu tive o prazer de recebê-lo. Tem um motivo que eu não pude vir na reunião, porque ele chegou um pouco atrasado. E falar também um pouco a respeito do que o Marcos Fonseca falou na tribuna ali, a respeito das ruas. Essa rua mesmo que eu dei o nome aí de Rua das Mangueiras, é porque essa rua já existe há muito tempo, Toco. Então não teria como mudar o nome da música, da rua, para não colocar um nome de um ente querido da gente, ou então até mesmo de uma outra pessoa popular da comunidade. Então não teria como eu mudar. E falar também que estive na comunidade de Capoeirão com o Rogério, da saúde, aí para a gente olharmos o estado do posto de saúde lá e, com fé em Deus, o mais rápido possível, vamos estar reformando o posto de saúde lá. Muito obrigado. Muito obrigado ao nobre vereador Diego Porto. A palavra continua franca. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Só a título de um esclarecimento aqui junto à fala do Edivan, não vou furtar mais que 2 minutos. É porque hoje eu tive com o secretário de obras, o Weber, inclusive ele estava em reunião, eles já estavam lá providenciando essas madeiras junto ao patrimônio, que já estava liberando as madeiras para ir para essa ponte lá da amizade, que é assim, eu vejo o empenho de vocês, mas eu também sou curioso e, como legislador, eu estou sempre perguntando também como é que estão as coisas.
Então, ele fez um sistema de troca com Couto Magalhães, porque Diamantina vai dar assistência aqui na área do Covão e Couto Magalhães vai dar assistência na área de cá do Marimbeiro. Então, foi um sistema de parceria que eles fizeram para poder resolver as questões. Porque Couto não tem como chegar à região de Covão sem fazer esse trajeto todo. Então, eles fizeram esse sistema de troca. E a ponte, eu vi o empenho dele lá hoje, né, eu tenho que falar, porque eu estive com ele autorizando que levasse essas madeiras e que concluísse o trabalho da ponte. Só Obrigado pelo esclarecimento. Muito obrigado, presidente. vereador Marcos Fonseca. Boa tarde à mesa, diretora. Boa tarde aos nobres pares aqui presentes, público presente, ouvintes da Rádio 98, telespectadores da TV Vale. Minha boa tarde. Hoje, praticamente, a reunião ficou em torno de 2 assuntos. Um bom e outro ruim. Eu vou começar pelo ruim, para a gente terminar a reunião no bom. Porque não é possível a gente passar uma semana, um feriado, e trazer só notícias ruins. Então, vamos finalizar a nossa fala aqui com, pelo menos, alguma notícia boa. A respeito da ruim, é a Copanor. Porque, infelizmente, nós tivemos uma audiência pública aqui nessa casa, e muito se falou naquele dia, daquela audiência pública, de investimentos, principalmente aqui no distrito de na cidade de Diamantina, nosso município, e as cifras são muito astronômicas, e a gente fica, às vezes, até assustado, porque promete-se muito, na maior cara de pau, mas, realmente, o que é de direito não chega até aqui. Porque a Copanor falou em 40 milhões de investimento. Mas, quando você vai pegar a fundo desses 40 milhões, não seria 40 milhões para Diamantina, não. É 40 milhões para fatiar entre os municípios, e, além disso, cada município ainda tem seus distritos e povoados. Então, na hora que chegar esses 40... E eles estavam com a perspectiva de arrecadar esses 40 milhões. Fazendo aquele reajuste que eles falaram de 6,58% na conta de água. Pois é. Então, quer dizer, eu, inclusive, ainda falei aqui com alguns vereadores que estavam aqui, que eu era contra até aquele aumento, aquele reajuste. Porque, primeiro, a Copanor deveria melhorar o serviço para depois propor um aumento nas contas de água. Porque como que se aumenta uma taxa de um serviço que você não presta de qualidade? Isso foi muito dito aqui, inclusive os outros vereadores também concordaram e disseram que realmente a Copanor estava fazendo coisas que a gente até duvidava, porque se ela faz bem feito em alguns municípios aí, a gente não fica sabendo, não. Eu acho que ela deveria estar divulgando isso. Porque a Copasa, a gente sabe que ela é uma terceirizada da Copasa, e a Copasa, além disso, já tem alguns defeitos, apesar de não ser igual à Copanor, mas... e eu estive com o prefeito na época, não lembro, não sei precisar a época, nós estivemos lá na presidência da Copasa, e lá é que foi prometido esses 15 milhões para Diamantina. A Copasa, de investimento para esgoto em Diamantina, que ia liberar uns 3,5 milhões num primeiro momento e o restante num segundo momento, depois de um projeto maior das elevatórias e algo mais que ia vir para Diamantina e tirar esse esgoto. Água pluvial, como o nobre vereador Marcos falou, que tá no esgoto, jogado no esgoto, e o esgoto jogado na água pluvial, que Diamantina tem essas canaletas de pedras ainda, principalmente no centro histórico, que é a parte mais difícil de tirar, isso foi discutido lá, por isso que o investimento é muito alto. Mas a gente vai debater nisso, mas a gente não pode deixar de cobrar da Copanor que ela melhore o seu serviço. Porque é inadmissível a gente ver um distrito como Sopa ainda está com um problema de água por causa de um vazamento num depósito de água. Isso é inadmissível na época de hoje. Eu disse aqui na primeira vez que hoje tem produtos que você passa no furo, na mesma hora você pode colocar água dentro do depósito. Chegaram até a falar que ia demolir o depósito para colocar uma caixa de água dessas plásticas. Quer dizer, é mais uma outra aberração absurda. Vão gastar para demolir, para trazer uma caixa. Se pode gastar um produto que pouco mais de 25, 30 quilos, passa naquele local, resolve-se o problema, que está lá, parece que há tempos, e não se faz nada.
Mas nós temos que continuar trabalhando, e essa é a nossa função, é cobrar de quem quer que seja. Se é da Copanor, teremos que cobrar da Copanor. Se for da Copasa, vamos cobrar da Copasa. Se for do Executivo, vamos cobrar do Executivo também. Então, esse legislativo, a gente tem que deixar bem claro para a população que aqui não é extensão de prefeitura. O legislativo é outra casa. Então, deixo bem claro isso a respeito dessa Copanor, porque se nós, vereadores, unirmos para trabalhar, principalmente aí cobrar dessa Copanor, eu tenho certeza que agora nós vamos ter resultado. Então, nós agora vamos entrar nessa cobrança, pessoalmente, para fazer essa cobrança, para resolver esses problemas que esses municípios e distritos têm passado, com grande dificuldade de falta d'água. A gente sabe que, às vezes, a seca está aí também, mas a população também tem parcela de culpa também, de, às vezes, gastar água e esquecer que isso é um bem renovável, mas até que ponto ele é renovável? Nós também temos que deixar a nossa parcela de não poluir tanto os nossos rios, de jogar tudo no rio achando que ele é um descarte. Descartar tudo no rio, que o rio leva. Um dia ele devolve tudo isso para a casa de algum ribeirinho que está ali, que não tem onde morar, e assim vai trazendo outros problemas de saúde para toda a população. E assim temos vários problemas que podem ser vindo através disso. Então, realmente, a gente não pode abaixar a cabeça diante dessas dificuldades que aparecem. A gente sabia, nós somos porta-voz do povo aqui dentro dessa casa e temos que dar uma resposta para essa população. Agora vamos falar, pelo menos, de notícia boa. Quer falar de quem? Do professor. Então eu termino a minha fala dizendo aos professores, porque enquanto esse país não tiver uma revolução educacional geral, para a gente ver, isso foi hoje, eu assisti uma palestra com o senador Cristóvão Buarque, que fala muito sobre educação no nosso país. E ele foi muito feliz hoje, numa entrevista que ele deu na TV Senado. Agora, na hora do almoço, por volta de 14 horas, não, 13 horas mais ou menos. E eu tive a felicidade de assistir essa palestra. Ele disse muito bem, o dia que o filho da doméstica estiver na mesma escola do filho do empresário, é sinal que a educação é equalitária, é de boa qualidade. Só assim o nosso país vai melhorar. Porque a gente melhorando a educação, nós vamos melhorar tudo nesse país. Nós temos que passar por uma educação de qualidade, educação básica, de qualidade. Porque as universidades hoje recebem alunos de ensino médio, mas o aluno hoje não sabe nada. Infelizmente, passa-se muito no vestibular, mas forma-se pouca gente. Cadê os nossos técnicos? Estão indo para fora do país, nós estamos perdendo os nossos técnicos. E os países estão abraçando nossos técnicos. Isso, para nós, e eles estão certos, não querem que a gente desenvolva, não. Se a gente não tiver técnico nosso aqui trabalhando no nosso país, como vamos desenvolver? Nós éramos o 5º no desenvolvimento tecnológico. Hoje, nós estamos lá para o 13º. Se não me engano, Estados Unidos é o primeiro, a Índia, o Japão, Índia, e aí o país era 5º, hoje estamos em 13º. Isso tudo foi dito pelo senador Cristóvão Buarque. Então, a gente vê que o país, se não investir em educação, dá uma qualidade, dá um salário digno para o professor, realmente nós estamos fadados ao fracasso. Eu acredito que nós temos que deixar um legado para os nossos filhos, nossos netos. Educação de qualidade. Se não tivermos educação de qualidade, nem saúde nós vamos ter de qualidade. Nem um governo nós vamos ter de qualidade. Porque passa pela educação a gente saber escolher os nossos representantes. Eles não querem instruir nossos filhos e nossos netos. Mas tudo se passa no Senado. Mas eu acredito que hoje a população está acordando para isso. Para que nós não ficamos mais reféns
de nossos senadores, de nossos deputados federais em Brasília. Então, é isso que eu, infelizmente, gostaria de dizer como notícia boa, mas a notícia melhor mesmo é só o professor, porque eu tive uma educação de qualidade na minha terra, eu estudei o grupo em datas, minha primeira professora, por felicidade, foi minha irmã, e eu tive mais irmãs que foram professoras, e naquela época a professora tinha valor, porque, inclusive, eu me tornava como se fosse o exemplo para a sala, porque eu era punido para dar exemplo aos outros. E nem tanto reclamei, e graças a elas que me deram educação de duas maneiras, de criação e de professoras. Eu, graças a Deus, pude hoje estar aqui formado na Universidade aqui federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. E nós ainda temos uma universidade aqui de qualidade, mas a maioria dos professores tem ido embora para outros países. E é triste, lamentável ainda que isso ocorre em nosso país. Então, os professores, eu tiro o meu chapéu para os professores os professores da unidade básica até os professores universitários, porque não medem esforço, deixa seus filhos em casa para estar tratando dos filhos de outro, dando educação aos filhos de outros. Então, são pessoas que a gente tem que tirar o chapéu todos os dias para essas pessoas. Só não estuda hoje quem não quer. O governo paga até para o estudante, se ele quiser estudar, o governo paga a bolsa. Naquela época não tinha isso, não. A gente não tinha nem sapato para ir à aula. E hoje todos nós, graças a Deus, temos o sapato, temos o transporte escolar, temos tudo, mas menos a condição nas escolas. Escolas caindo aos pedaços, professor mal qualificado, não tem o transporte, não tem uma merenda adequada. Então, infelizmente, aí tivemos esse problema em Janaúba. Então, hoje, o empresariado reconheceu que aquela escola é de utilidade pública e vão investir reformando aquela escola. Então, nós tiramos o chapéu para a população de Janaúba, que enxergaram que a escola hoje é imprescindível na vida do cidadão. Antes do encerramento da nossa sessão, informo aos excelentíssimos vereadores que na próxima reunião ordinária, que realizar-se segunda-feira, dia 23 deste mês, será destinada à apreciação e deliberação exclusivamente da prestação de contas da Prefeitura relativa ao ano financeiro de 2014 e do parecer prévio emitido sobre ela pelo egrégio Tribunal de Contas, cuja gestão e administração foi do então prefeito Dr. Paulo Célio. Esta presidência adota essa medida, dando cumprimento ao disposto no parágrafo 5º do artigo 205 do Regimento Interno da Casa. Informo ainda da possibilidade de deliberarmos, na mesma reunião, sob o comando do parágrafo 5º do mesmo artigo 205 do Regimento Interno, de proposições que estejam tramitando em regime de urgência, havendo necessidade e tempo hábil. Esperamos contar com a imprescindível presença de todos os vereadores para deliberação da matéria em apreço. Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, agradecendo a presença dos excelentíssimos senhores vereadores, dos servidores da Casa e do público presente, declaro a mesma encerrada. Uma boa tarde a todos.